cansado, e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento oramos, dando graças a Ti, Senhor, por Sua palavra, que é tão perfeita, que é tão absoluta, que é tão maravilhosa. Oramos, pedimos a Ti que possa iluminar a revelação de Sua palavra ao nosso coração. Nós não saímos das nossas casas para ouvir a palavra do homem. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Sua voz. Fala profundamente ao nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, queridos irmãos, irmãs, louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar como as pessoas estão cansadas ultimamente. Eu falo por mim. Existe um cansaço. Naturalmente, a minha personalidade invoca esse tipo de cansaço. A impressão que às vezes eu tenho é que uma vez eu fiquei cansado e nunca mais eu descansei. O cansaço contínuo que me acompanha. Mas tirando esse traço da minha personalidade, o que nós temos visto e convivido com as pessoas é que as pessoas estão cansadas. As pessoas chegaram a um nível de exaustão. Sempre o ser humano teve o cansaço como um limitador da sua vida. Quando o Senhor Deus criou o ser humano e este caiu em transgressão, pecando contra Deus no jardim do Éden, o cansaço é uma consequência direta do pecado original. De modo que todo ser humano, ao final de um dia de trabalho, obrigatoriamente precisa descansar para repor as energias, para no outro dia continuar aquilo a qual o Senhor o chamou para fazer. Essa é a grande realidade. O cansaço faz parte da vida humana. Mas o que nós estamos percebendo hoje é que o cansaço, ele passou do limite aceitável que muitas pessoas poderiam suportar. Nós estamos vendo homens, mulheres e até crianças num estado de exaustão que até então nós nunca havíamos percebido. As pessoas estão cada vez mais cansadas. As pessoas estão cansadas em relação ao trabalho, as pessoas estão cansadas em relação à igreja. Você pode dizer consigo mesmo, qual foi a vez nesse ano de 2022 que você optou por ficar descansando ao vir à casa do Senhor? E olha, para ser bem sincero, bastante honesto, eu não vejo problema nenhum em relação a isso, dado a carga de trabalho que todos nós estamos e somos diariamente submetidos. Nós estamos cansados. Existe um cansaço físico, existe um cansaço emocional e existe um cansaço espiritual. Eu não sei se você já teve essa experiência, e eu acredito que sim, de orar com sono. Depois de um dia de trabalho, muito cansado, você vai lá, dobra o seu joelho, encosta confortavelmente no seu colchão para orar, e aí a hora que você abre os seus olhos é 3:30 da manhã, você não orou na verdade, você dormiu ajoelhado por umas 2, 3 horas a fio, dado o cansaço. Isso quando nós, com muito sono, oramos
aquela oração que ninguém consegue entender. Deus, fica com Deus, Senhor, abençoa meu pecado. Nós não falamos coisa com coisa, por quê? Porque o cansaço leva-nos a esse estado mental de exaustão absoluta. Nós estamos cansados. O texto do profeta Isaías, no versículo 30, faz uma constatação: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Quando eu era criança, eu cresci numa rua, no encontro de duas ruas, a rua projetada B com a rua Brasília. E duas coisas tinha na rua Brasília: cachorro e criança. Ali o pessoal levou a sério o mandato cultural do Senhor de multiplicar e povoar a terra. Tinha muita criança. Muita criança naquela rua. E essa muita criançada brincava o dia todo. Tinha o período da escola, depois da escola até a noite, brincava. E chegava um momento que as crianças se cansavam. E aqui, quando eu olho para o versículo 30, o texto deixa isso muito claro, que até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. A grande verdade é que até mesmo aqueles que são cheios de vigor, que são cheios de saúde física, em algum momento de sua vida vão se cansar. E aqui existe uma implicação muito prática para nós hoje. Talvez você está aí sentado, carregando uma culpa terrível nas suas costas, no seu coração, não conseguindo mais nem viver, porque você olha para o espelho e diz: eu estou cansado. Se até os jovens se cansam e ficam exaustos, você também pode enfrentar momentos de cansaço. E talvez a forma de superar esse momento de cansaço que você esteja vivendo começa com o fato de que você precisa admitir que não tem como mais colocar nada na sua agenda. Você está cansado, você não precisa de mais atividades, você precisa de descanso. E descansar é uma coisa tão importante que até o próprio Deus, no sétimo dia, na obra da criação, descansou e repousou. Nós somos de uma geração mais antiga, e naquela geração mais antiga, as pessoas se orgulhavam e diziam: faz 8 anos que eu não tiro férias. E as pessoas diziam isso como se isso fosse uma grande vantagem, mas isso não é uma grande vantagem. O cansaço chega um momento em que torna você incapaz de viver a sua vida, viver a vida com outras pessoas. Quantas vezes você deixou de estar junto com pessoas que você ama com a seguinte declaração: eu não vou hoje porque eu estou extremamente cansado? A primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que até os jovens se cansam. Você precisa assumir que talvez você esteja passando por um momento de cansaço. A segunda lição, que também é muito importante, é o contraste que há entre o verso 30 e o verso 28. O profeta Isaías, conversando de uma forma retórica, fazendo perguntas e ele mesmo respondendo, diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor Deus, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Louvado seja o nome de Jesus. Olha o contraste que há entre nós, seres humanos, e o Senhor Deus, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Verso 30: até os jovens se cansam e ficam exaustos, mas o Senhor não se cansa e não fica exausto. E é normal, é natural nós enxergarmos o Senhor a partir da nossa experiência humana. E aí você está todo cansado aí, você pode imaginar: Deus deve estar cansado também, tem tanta coisa para fazer.
No mês de outubro, novembro, nós chegamos à marca de 8 bilhões de habitantes na face dessa terra. Você pode imaginar, Deus está cansado cuidando de toda essa gente. Mas a grande verdade é que o texto diz no verso 28, a parte B: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Mas o que isso significa na prática? Olha o verso 29. Ele fortalece o cansado. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. O que nós precisamos não são mais vitaminas. O que nós precisamos é uma dose poderosa do chá da raiz de Jessé, meu Deus, aleluia, o nosso Senhor, porque Ele de fato dá forças ao cansado. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Aleluia. E aí você pode ter declarado no seu coração: eu não aguento mais, eu estou sem força, eu não consigo mais. A palavra de Deus declara: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Aleluia, glória a Deus, amém. Se você está cansado, Deus não se cansa. Se Deus não se cansa, Ele nos dá força para continuar. Glória a Deus. E o que me chama bastante atenção é o verso 31. E talvez aqui chegue o ponto mais prático da nossa reflexão. O texto diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. A força acaba, ela precisa ser renovada. E qual é a forma que a força se renova? Esperando no Senhor. Aleluia. Essa expressão esperar no Senhor indica confiança. Algumas traduções dizem: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. E agora, o profeta Isaías, ele levanta 3 situações do qual o ânimo renovado produz na nossa vida. A primeira delas, no verso 31, diz: aqueles que têm suas forças renovadas voam alto como águias. O primeiro verbo que ele utiliza aqui é o verbo voar. Quando usa essa expressão voam como águias, indicam que aqueles que têm a sua força renovada no Senhor poderão no seu dia a dia experimentar coisas extraordinárias, sobrenaturais. Glória a Deus. Voar como águia é algo maravilhoso. É algo que nós, como seres humanos, não estamos nem acostumados a imaginar uma sensação como essa. Você pode imaginar aquele dia em que está tudo certo, aquele dia que você acorda de bom humor, aquele dia em que aquela pessoa atribulada, que fica te atribulando, não está te atribulando, aquele dia que você chega no centro e ninguém tem lugar para estacionar e parece que de forma sobrenatural surge uma bendita de uma vaga bem ali onde você precisa, aquele dia em que as coisas acontecem muito bem. Esse é o dia que você está voando como águia. Glória a Deus. E como esses dias são importantes na nossa vida. Verdade. Só que dos 365 dias do nosso ano, nem todos os dias serão assim. Mas serão dias que isso vai acontecer. Aleluia. E você verá a bondade, a fidelidade, a misericórdia de Deus na sua vida. Esses são dias em que você está voando alto como águias. Agora o profeta, ele coloca a condição humana na terra, dizendo que correm e não ficam exaustos. É naquele dia em que você está correndo, em que você está avançando, em que as coisas estão dando certo, dão errado, mas estão dando certo, estão dando mais certo do que errado. É nesse dia que você está correndo, e nesse dia você não vai se cansar. Por quê? Porque o verso 29 declara que Ele dá força ao cansado. Glória a Deus. Só que o que me chama a atenção é que o texto que começa voando, continua correndo, termina andando. O texto diz isso no final do verso 41: andam e não se cansam.
Esses são aqueles dias normais, aqueles dias em que você está andando, aqueles dias que você está no caminho, aqueles dias que o seu passo não é rápido nem lento, é uma caminhada constante, aqueles dias em que você vai precisar de muita maturidade para enxergar a bondade de Deus na sua vida, no dia da caminhada. E esse é o dia que normalmente nós vivemos. A maior parte dos nossos dias, dos 365 dias do ano, são dias de caminhada. Mas o que me chama a atenção é que Jesus disse algo muito importante em João capítulo 14, verso 6. Disse ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor não é a pista de voo, o Senhor não é a pista de corrida, o Senhor é o caminho. E é nesses dias normais que nós, como discípulos de Jesus, podemos ver a glória do Senhor em tantas coisas boas na nossa vida. Se tem uma coisa que nós temos aprendido com Jesus, é que nesses dias normais, nesses dias de caminhada, você vai assentar-se ao redor da mesa, e você não terá a melhor comida, mas você terá a comida preparada. Glória a Deus! Senhor. É nesse dia que dia após dia você não sentirá cansaço, porque você sabe quem está ao seu lado: Jesus de Nazaré. É no caminho que você verá a bondade e a fidelidade de Deus de forma abundante. Se você nessa noite está cansado, o Senhor nos promete, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Se você hoje voou como a águia, aproveite esse dia, testemunhe a bondade de Deus. Se você até aqui tem corrido nos seus dias e não está ficando exausto, louvado seja Deus, porque Ele está junto com você. Mas se você está caminhando e percebe que dia após dia você não voa nem corre, mas você continua caminhando ao lado de Jesus, glorifique o nome do Aleluia. Senhor, porque o Senhor está ao lado daqueles que caminham diariamente no caminho do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A Deus seja honra e glória pela exposição de sua bendita palavra. Vamos louvar ao Senhor com nossas palmas.